E sempre abrimos o programa com uma reflexão muito importante para você que está aí do outro lado. Tem horas na vida que parece que só a gente está passando por um momento difícil, que nada que a gente fizer vai nos tirar dali. Esses dias eu estava lendo mais sobre Madre Teresa de Calcutá e ela conta em seus estudos que passou quase 50 anos no que chamamos de a noite escura da alma, que é uma sensação que a vida fica andando em círculos, que nada funciona, que não encontramos o nosso lugar no mundo. A gente reza e não consegue ir até o final, tem fé, mas não é suficiente para lidarmos com os nossos problemas. E para superar, gente, nós precisamos nos reconectar com o nosso eu sagrado. Sair das ilusões, das dúvidas sobre quem somos, olhar para cada vitória que a vida nos dá e nem percebemos, reconstruir as nossas verdades, recomeçar as nossas páginas. E é assim com amor, só com muito amor no coração, que nós conseguimos equilibrar nossa essência e termos, sim, paz para seguir. E é isso que eu mais te desejo. Paz. Sejam bem-vindos. Pois é, e o nosso sábado hoje está muito especial. Hoje nós vamos falar um pouco de saúde mental, o quanto é importante a gente se cuidar da nossa cabecinha, do nosso coração, conhecer melhor as terapias, né? Tudo que está ao nosso alcance, como terapias, psicólogos, psiquiatras, musicoterapia, cromoterapia, tem tanta coisa importante. Eu quero trazer e nós escolhemos a dedo os convidados do programa de hoje para que você possa se munir de toda essa informação e usar também aí na sua vida, no seu dia a dia. Nós vamos começar chamando ele, que é psicólogo clínico, especialista em diversas áreas de atuação. Hoje ele vem bater papo com a gente para falar sobre algo que ele diz ser apaixonado, que é a mente humana. Bem-vindo, Igor Andrade. Obrigada, Igor. Tudo bem, meu querido? Obrigada, viu? Boa noite, é um prazer te receber aqui. Minha próxima convidada é influencer, empresária, começou a carreira como modelo. Em 2018 participou do reality Power Couple Brasil, ficou nacionalmente conhecida. Depois disso fez outros realities, um programa com seu nome. Ela é uma querida, muito especial. Nádia Pessoa, bem-vinda! E aí, meu amor, seja bem-vinda, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Ela é médica com especialização em psiquiatria. Já atuou na terapia intensiva, hospital psiquiátrico, clínica e consultório. Com essa vasta experiência, ela também nos ajuda a entender mais sobre o tema de hoje. Renata Gonçalves, que bom ter você aqui. Obrigada, Renata, tudo bem? Obrigada, viu? Bem-vinda. Você já ouviu falar em terapia ocupacional? Pois é, a minha próxima convidada dedica a sua vida a essa profissão, que respeita a integralidade e independência para além das limitações. Bora falar sobre isso? Bruna Teixeira. Bem-vinda ao nosso programa, Bruna. Prazer te receber, viu? Obrigada por estar aqui. Olha, minha próxima convidada é psicóloga, mestre pela Universidade de São Paulo, tem sua trajetória marcada por um trabalho de desenvolvimento do capital humano em sua essência, que é o funcionamento mental. Fernanda Aioki. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, querida, é um prazer te receber, viu? Obrigada pelo livro, peguei lá no camarim, muito obrigada. Olha, é esse o tema hoje, mas nós temos daqui a pouquinho, nós temos doutores, né? Os atipalhaços, nós temos cromoterapia, musicaterapia, nós temos muita coisa boa esperando por você. Então convida todo mundo, liga aqui na TV Aparecida que eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito importante para você e para sua família. Gente, obrigada, é um prazer receber vocês aqui, para que a gente possa, assim, falar um pouco sobre a importância da terapia, a importância sobre a saúde mental, né, Igor? A gente cuida tanto do corpo, a gente cuida tanto de outras, a gente deseja tanto a nossa prosperidade financeira, a gente sonha com tantas coisas e às vezes a gente se pega em momentos. E eu estava conversando com alguém aqui, não me lembro qual das profissionais, que me disse que hoje apenas 15, 20 por você, né? Que 15, 20% da população só hoje está bem. É muita gente que está com questões. Por que você acha que está acontecendo isso, Igor? Eu sempre falo que é a velocidade das informações, né? A gente está vivendo num mundo completamente tecnológico, onde tudo a gente consegue resolver muito rápido através de telas. Só que existe uma coisa que na vida real, na nossa vida aqui, é o tempo lógico, o tempo onde as coisas têm que acontecer. E as pessoas trazem essas velocidades da informação para que algo aconteça na sua vida real, o que está levando muita gente, as pessoas, à ansiedade e muitas vezes a questões depressivas. Por muitas vezes acharem incapazes de conseguirem por essa velocidade, esse timing. Tudo tem que ser muito rápido.
E isso tem acarretado muita doença emocional. Você sabe que sempre vem, né, influencers, a gente vai falar com a Nádia, que também trabalha dessa forma, e eles falam muito sobre a importância também da comparação, né? Você fica ali na rede social, todo mundo tem uma vida melhor que a tua, todo mundo tá viajando, tá no barco, tá em Paris, tá em Orlando, tá não sei aonde. E isso vai trazendo uma frustraçãozinha, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque acho que é um assunto pertinente para o momento também, né? A comparação, talvez. Comparação. As pessoas hoje em dia elas estão expostas. É como se fosse uma concorrência pela aparência, por aparecer em tela, né? Por aparecer em simples toque de dedo, tá lá a tua imagem, onde você tá. E as pessoas precisam, de certa forma, perceberem que ali são recortes. Não identificar aquele... Só os bons, né? Exato. Não identificar aquele pequeno 1 segundo como uma eternidade na vida de alguém. Eu já cansei de ver pessoas quando elas estão ali para tirar, isso até a gente mesmo, tira uma foto para sair legal. Às vezes, aquele sorriso se fecha depois do clique. E hoje a gente consegue editar o momento. Diferente de antigamente, da máquina que a gente tinha que esperar revelar, até isso a gente tinha paciência da revelação da máquina para ver o registro da foto. E de mais a mais, né, Renata? Quando a gente tem alguma questão, você pode estar nas luzes de Paris que você não vai estar feliz. Se você está com um problema, se você está com uma tristeza, está enlutado, enfim, está com alguma questão e não consegue digerir isso em você, né? Você talvez não se autoconheça ou você não esteja trabalhando as suas deficiências, os teus desafios, você pode estar no melhor lugar e mais lindo do mundo que você não vai estar feliz. Com certeza. E, na verdade, não é só ter alguma questão. Às vezes você não está bem sem ter questão alguma. Não é? Quantas vezes a gente já se pegou assim, nossa, não tô legal, mas não tem motivo para estar assim, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho minha família, eu tenho uma situação financeira confortável e não tem motivo para estar assim. E por que assim. A gente fica assim? Por que a gente fica assim? Na psiquiatria, neurotransmissores. Né? Mas para mim, particularmente, eu, Renata, esquecendo a profissão, além da profissão, eu acho que a gente não é só esse corpício que vos fala. É o que você disse lá no começo. É a gente se religar com algo superior. A gente é muito mais que isso. E se a gente não tiver essa conexão com o nosso eu superior, a gente não é nada. Na minha opinião, além dos neurotransmissores, que são muito importantes, o nosso eu superior. Ô, Fernanda, uma coisa que é importante também de ser dita é assim... a gente se cobra estar feliz o tempo todo. E é normal, nossa vida é uma roda gigante, é um ciclo, né? A gente está mais feliz, menos feliz, mais feliz, menos feliz. E às vezes com motivo, às vezes sem motivo. E tá tudo bem também. Eu acho que é importante a gente colocar agora, discriminar agora a diferença entre estar triste e ser triste, né? Entre realmente estar passando por um momento ali, uma fase que dura às vezes minutos, dias, pouco tempo, e aquela tristeza que você precisa depois até entrar com medicamento para cuidar da sua saúde mental e ir para um psiquiatra, enfim. Eu falo uma palavra que eu acho que resume um pouco dessa nossa condição de inteireza. Inteireza é essa possibilidade da gente poder estar com tudo aquilo que nos afeta. Nós somos seres humanos. Eu falo que sentir dor é ser humano. Então, estar feliz, estar triste, a gente poder ter todo esse rol, né, que se a gente for pensar a Harvard, a Susan Isaacs, ela vai dizer que isso se chama flexibilidade emocional. Essa nossa capacidade de sentir todas essas coisas. A gente poder viver todos os afetos e perceber, sim, se aquilo é... Eu costumo dizer assim, sentir dor é humano, só sentir dor é doença. Aprender com a dor é a gente poder evoluir. Então, a gente precisa olhar, aquela dor é uma dor que está me impedindo de fazer as coisas? Aquela dor, até onde ela está se propagando? E isso, sim, não a dor em si, mas o que ela está fazendo e onde ela está me afetando, que eu vou começar a olhar se ela entra, então, no limiar de doença. Então, é o tamanho da dose. E aí, pensando o que a doutora Renata disse, eu que sou da neurociência e da psicologia e da fé, nessa inteireza, eu penso que, sim, nós temos neurotransmissores que vão, às vezes, quimicamente dizer que a gente não está bem. Mas eles vêm de um comando. E eu penso desse tempo de um esvaziamento. Eu penso que a gente está vivendo um tempo de esvaziamento. Até do nosso propósito, da gente poder se conectar com a gente e com
o algo maior que eu vou chamar aqui da gente também poder estar conectado e transcendendo isso através do nosso propósito. Ô, Bruna, você como terapeuta ocupacional, já nós vamos falar, né, da diferença entre psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfim. Você deve lidar muito com crianças, né? A criança tem esses momentos de tristeza que o adulto tem? Tem. A criança tem, pode ter uma depressão? Pode sim. Eu lido muito com criança, principalmente em processo de luto, né? Então já é um momento da vida de tristeza, né? Que pode acontecer aí de tristeza. Então, a diferença é que em muitos momentos a criança ali, ela tá vivenciando aquele sentimento pela primeira vez, né? Então, ela não tem muito da onde tirar, Ela não tem o repertório, bagagem, né? não tem repertório. Então, até ela aprender a lidar, até ela aprender a nomear, né, o que ela está sentindo e os recursos que ela pode usar e quais recursos são favoráveis, quais não são, demora um tempinho, né? Mas eu acho que, né, a fala é muito importante, né, da colega aqui, e eu acho que além dessas coisas, né, de que tá tudo bem a gente não tá bem sempre, é assim a vida, né? E eu acho que essa questão da comparação, né, da gente se espelhar em algo externo, ajuda a gente a se distanciar da gente. E a gente passa a se espelhar e a se comparar com algo externo inatingível, né? Porque é um recorte, porque é um momento. Então a gente passa a se comparar com algo que é impossível acontecer. Ao invés da gente voltar o olho pra gente, né? E se comparar com o que a gente estava antes de ontem, com o que a gente estava o ano passado, né? A nossa própria caminhada aí. Ô, Nádia, você é uma queridinha de reality, você já participou, é polêmica, criou polêmica nos realities. E eu, quando fico assistindo um reality, eu fico pensando, cara, eu não poderia jamais estar ali. E aí eu fico avaliando o quanto vocês têm as emoções aguçadas ali dentro, né? É muita raiva, é muita tristeza, é muita saudade. Uma hora é muita alegria, muito amor. É uma roda gigante, assim, muito grande. E eu queria que você me falasse, porque... Na sua opinião, todo mundo que sai de um reality precisa de uma terapia? Você precisou? Como foi pra você? Sim, precisa. Todo mundo. Porque é como você falou, é uma roda gigante. E é pior ainda, né? Porque você tá só. Você não tem a sua mãe, você não tem uma família, você não tem um amigo, você não tem ninguém. Lá dentro é você com você. Você não tem um porto seguro. Como se você estivesse solta numa selva, sabe? Cheia de leões ali querendo te pegar. Então, todo mundo que faz um reality, todo mundo que passa por um confinamento tem que fazer terapia. Porque desenvolve ansiedade, pânico, tristeza, comparações, haters, ataques na internet. Quantas pessoas saem bem canceladas, né? E depois tem que aprender a lidar com isso, né? E tem que aprender a lidar com isso, porque já teve até casos, assim, que eu fiquei sabendo que ex-reality já tentou até suicídio. É porque não vai para mídia. Sim. Vocês têm um acompanhamento? Porque assim, o que a gente ouve falar, e aí nas nossas emissoras co-irmãs, né? Record, Globo, enfim, no Big Brother, na Fazenda, que vocês têm um acompanhamento psicológico. Aí eles dizem, vai para salinha como psicológico e tal. Mas deve ser um tempo muito curto, não é uma sessão como a gente precisa, né? É assim, o acompanhamento psicológico em reality show é mais para você entrar. Você faz um acompanhamento, ele vai lá, te acompanha. E lá é tipo assim, se você chegar num limite, assim, mesmo assim, as pessoas não... Só se elas pedirem para sair. Em último caso, assim, tiver um ataque de pânico, desmaiar. Mas, assim, normalmente eu mesma não procurava acompanhamento lá. E eu precisei muito. Só que eu esquecia que tinha. Então, a gente passa desapercebido, a gente não procura, a gente sente. A gente sente a dor, a gente sente aquela agonia toda, mas a gente não tem essa noção que tem um profissional lá, a gente esquece. E será que isso é só no reality, Igor? Ou isso é na nossa vida também? A gente esquece que tem um profissional lá e a gente vai acumulando aquelas dores.
na vida algumas pessoas sim. Achando que a gente dá conta de tudo, né? Elas vão tentando ver até onde suportam a dor. Infelizmente, sentindo que tá sentindo que algo está estranho, mas vão levando, sempre acreditando que o amanhã vai ser melhor. E a gente entende aqui, os colegas que trabalham com algo relacionado à saúde mental, a gente vê que as nossas emoções oscilam. Um depressivo, no momento ele está com um grau muito alto de tristeza profunda, mas no outro dia melhora um pouquinho e vai nesse sobe e desce e vai tentando sustentar. Quando ele procura um profissional, é exatamente quando ele não aguenta mais. E aí entra um pouco aquela questão do buscar resolver de uma forma muito rápida. E a depressão é um processo que é um pouco demorado e lento, que nem todo mundo entende, né? Eles buscam, mas um pouco não aguentam. Porque não é só a psicoterapia. Às vezes é necessário outro time de profissional para poder fazer o acompanhamento para que possa ter um progresso. Eu vou dar um recado, vou pedir licença para vocês, eu tenho um recado para dar e eu quero na volta que vocês me expliquem a diferença do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, da terapia ocupacional, para que a gente possa falar de saúde mental de uma forma bem clara para quem, de repente, está em casa, não está se sentindo tão bem, mas ainda não deu esse primeiro passo de procurar ajuda. É isso aí, gente. Eu deixei uma pergunta no ar aqui para vocês, que é a diferença do psicólogo, psiquiatra, terapia ocupacional, o terapeuta, né? O coach a gente já sabe que é uma outra coisa, a gente até fez um programa sobre isso, é uma outra linha. Mas dentro da profissão de vocês, quais são as diferenças? Quem quer começar falando, fique à vontade. Pode falar. Bom, entre psicólogo e psiquiatra, que eu acho que é a maior questão das pessoas, né? Para começar, o psicólogo ele faz faculdade de psicologia. O psiquiatra ele faz medicina. Então ele faz primeiro medicina, ele se forma, ele é um clínico e depois ele faz uma residência, uma especialização em psiquiatria. Então a diferença principal é essa. Segundo ponto, o psiquiatra prescreve medicação. Ele faz um diagnóstico e prescreve medicação como qualquer outro médico, um cardiologista, um pneumologista. O psicólogo, ele acompanha mais de perto, tanto que as sessões são semanais, 2 vezes na semana. No psiquiatra, geralmente, ela é mensal. E em alguns casos mais graves, a gente atende a cada 15 dias, uma vez por semana, mas sempre os meus pacientes, pelo menos, eu prezo pelo acompanhamento com o psicólogo e, de preferência, um da minha confiança, que eu consiga conversar com este profissional sobre o nosso paciente. E o terapeuta? E o terapeuta? Igor, o terapeuta. Terapeuta, a gente vai para um lado um pouco mais da terapia alternativa, né? Tá. Que é o reiki, outras terapias que podem complementar a psicoterapia. Né? Que a psicoterapia é o trabalhar a psique do sujeito, Tá. a fala, a consciência do sujeito mediante o momento em que ele está passando. Né? Porque a grande maioria das pessoas, elas procuram solucionar os sintomas e esquece um pouco de buscar entender a causa, de aceitar o processo daquilo que está passando. Né? E aí a gente vem nesse acompanhamento do sujeito para que ele possa, ele mesmo, estar acompanhando esse processo de evolução dele, né? Para que possa dar como eu posso dizer, um start daquela busca que ele está ali, que é exatamente melhorar daquilo que ele está trazendo como uma dor. Ô, Bruno, o que é terapia ocupacional? A terapia ocupacional, ela trabalha com o cotidiano, né, com o fazer humano. Então, todas as atividades relacionadas ao dia a dia, né, tudo que a gente faz é atividade, né? Com todas essas atividades a gente atua. E também com os papéis ocupacionais, né? Daí um pouquinho as pessoas confundirem o nome aí, né? De terapia ocupacional, que vem dos papéis ocupacionais e das ocupações que a gente olha. Então, qualquer alteração na rotina, qualquer desequilíbrio, seja por um adoecimento, seja por um momento difícil na vida, que impacte a nossa relação com o mundo, né? A nossa relação com a gente mesma, a nossa relação com os outros, que são os papéis ocupacionais que a gente desempenha, o nosso trabalho, as atividades aí que a gente faz no dia a dia, a terapia ocupacional pode auxiliar. E aí ela auxilia trazendo recursos, né? Recursos ou adaptativos, né? Que eu brinco que é de ensinar um outro caminho aí para fazer as mesmas coisas, né? Ou de recursos próprios mesmo, internos, para auxiliar a se conhecer melhor, a ressignificar tudo que está vivenciando.
É a importância do autoconhecimento, né, que a gente tanto fala e que é um tema muito plausível hoje, né? Todo mundo traz muito, nós temos imersões, questões. E a pergunta é: todo mundo tem que fazer terapia? Mesmo que você tenha uma vida feliz, bem casada, com filhos, bom trabalho, né, estabilizada financeiramente, será que mesmo essa pessoa tem que fazer terapia? Ou só quando você está numa situação muito desafiadora? Em que momento a gente começa a terapia? Antes de ir para o intervalo, eu deixei uma questão para vocês que foi: todo mundo tem que fazer terapia? Mesmo quem está super feliz, quem acha que tem a vida plena, tá tudo organizado, Fernanda? Como é que é? Quando é que a gente tem que começar uma terapia? A gente estava falando, né, nos bastidores, que 15% da população está bem, 15% está diagnosticado e não está bem, tá? Com alguma dificuldade mais grave, com hemorragia mental, vamos dizer assim. Mas 70% não percebeu que não está bem. Então, quando você fala, mas está super bem, eu falo que a dor mental, ela não se vê. A ferida que mora na mente, ela não é visível e muitas vezes a gente vai deixando passar, a gente vai atropelando uma série de coisas dentro de nós e achando que está tudo bem. Mas você acha que não precisa de terapia, mas você está lá com um pensamento recorrente, você já está nervoso, ou você não faz o seu trabalho e não consegue ser promovido, e você não entende o que acontece com você, ou você fala que você tem dedo podre, cada hora você está num relacionamento pior. Todas essas vivências que aparentemente, eu falo, não, eu não preciso de terapia, porque a gente acha que isso é uma fraqueza. Quando a gente pode compreender que essa é a nossa vulnerabilidade mais humana, de nos tornar humanos, de perceber que a gente é afetado e que a gente pode ser transformado e crescer com isso. Então, eu penso que a primeira coisa é perceber, porque 70% das pessoas estão adormecidas e nem se deram conta que não estão bem. E Nem se deram conta que até elas daquele que têm dor. princípio, né? Tá todo mundo assim. É olhar pro lado e ver que tá igual, então eu me normalizo também diante da minha dor. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas da sociedade hoje em dia, em não buscar, porque não saber realmente de fato o que está sentindo, porque a gente está entrando meio que numa neurose aí coletiva, de não saber as dores, é o olha pro lado. padrão, você tem que seguir o padrão, você tem que ser igual ao outro. Você não pode ser individual, porque é errado. E você é tolhido por isso. Tá todo mundo ficando doente por isso. Não, e assim, a gente conversa com muitas pessoas. Eu estava até comentando essa semana, antes até de saber do tema do programa, eu estava falando com uma amiga. Eu falei, gente, ela falou, ai, Amanda, eu tô com crise de ansiedade. Ai, chega à noite, começa a me dar uma palpitação, não consigo dormir. E a minha prima também está com depressão. A outra também está com não sei o que lá. Eu falei, nossa, gente, e meninas novas, de 20 e poucos anos, uma é atriz. Então, assim, que coisa, né? Que são pêndulos, né, Amanda? Porque eu penso que, por um lado, muita gente não está bem. Essa é uma pesquisa séria de Harvard que vai dizer que 70% não percebeu que não está bem. Está adoecido, não está saudável, mas não tem buscado nada, porque nem se deu conta. Então, as pessoas não estão bem. Mas, por outro lado, eu acho que no outro pêndulo é como se a gente também tivesse banalizado um pouco dessas coisas. Eu lembro de às vezes a pessoa fala, eu estou ansiosa, e eu quero ouvir, porque essa é uma palavra também que ficou na boca do povo. E aí tudo a gente diagnostica, a gente também está numa ideia de medicalização e também tudo diagnosticar como um grande problema, algo que é humano. Eu lembro de uma pessoa que ela marcou uma sessão extra, porque ela estava na última fase de uma grande entrevista que ela queria e ela precisava se livrar da ansiedade. E eu disse para ela, isso é o que você mais quer, você trabalhou muito para chegar nisso. O que você está aí é com força de vida. É ansiedade de anseio, você quer muito, usa isso a seu favor. E até hoje ela fala, eu sou muito grata a Fernanda, porque ela me ajudou a ver que podia ter algo bom na ansiedade. Eu costumo dizer que todos os nossos sentimentos, eles têm cara e coroa. Eles carregam valores. Eu nunca vi alguém triste por algo que não é muito importante. Ou alguém que também não está ansioso por algo que vale muito. Então, compreender, ao invés de a gente tudo achar que é um problema, que a gente precisa se livrar, qualquer coisinha, eu preciso tomar um Rivotril, com aquele menino que ele está mais ativo, já está com, e a doutora Renata pode falar, né? A escola, qualquer criança que não está no padrão ali já é com hiperatividade. Tudo a gente coloca num quadradinho, porque a gente não está sabendo lidar com o ser humano. Eu penso que também poder olhar o ser humano com tudo que ele tem é tão importante. As Acho que os nossas problemas- fragilidades, né? Não podemos ser frágeis hoje.
acho que os problemas não são os sentimentos, né? Mas é a dosagem, né? Todos eles fazem parte da nossa vida, né? Sentir ansiedade pode ser muito bom por algo que a gente espera, que a gente deseja, aquele sentimento de pré-concretização de algo, mas pode ter um lado ruim, né? Então, eu acho que a questão é a dosagem. E tem uma frase de Sartre que eu gosto muito que fala que o pior mal é aquele com o qual nos acostumamos, né? Então, também existe esse outro lado, né? A gente se acostuma a ter uma vida não tão feliz, a gente se acostuma a ter crises de ansiedade com frequência, a gente se acostuma a ter a nossa rotina no dia a dia aí sendo interferida a todo momento por dificuldades, por paralisações, por medos, por fobias, né? E não precisa se acostumar com isso, né? Acho que dá para a gente se acostumar a ter uma vida mais leve, dá para a gente se acostumar a se olhar, a cuidar, a olhar para esses sentimentos e ver o porquê que eles estão ali, de onde que eles surgem, o que que eles querem dizer. Agora, nós temos algumas ferramentas que nós podemos usar quando a gente fala em terapia, quando a gente fala em saúde mental, em se cuidar. A musicoterapia é uma delas. E aí, a minha próxima convidada é CEO do Centro Biomédico da Música. Hoje ela vem nos explicar a importância da musicoterapia no tratamento de saúde. Bem-vinda, doutora Natália Avelino. Obrigada, doutora. Tudo bem, Natália? Como é que você está? Tudo bem? Tudo Bem-vinda, ótimo, viu? obrigada. Vamos chegar aqui no nosso balcãozinho, que você trouxe alguns apetrechos aqui pra gente fazer a musicoterapia. Conta pra mim o que é tudo isso. Algumas coisinhas. O que é a musicoterapia, pra gente começar? Então, a musicoterapia é o uso da música e seus elementos. Então, nem sempre a gente tem a música elaborada para uso no tratamento. Às vezes você vai utilizar algum determinado som, ritmo, ou apenas harmonia, melodia, e depende muito do que você quer alcançar de objetivo terapêutico com o paciente. A gente vê muito musicoterapia para crianças, para autistas, né? Crianças que às vezes têm alguma deficiência neurológica, cognitiva, enfim. O adulto também usa a musicoterapia para se cuidar, para suas terapias como ferramenta? Também o adulto, idoso. Nossa, a musicoterapia na gerontologia também é um padrão, assim, um público que procura muito, né, a musicoterapia, principalmente Alzheimer, Parkinson, porque são duas doenças que a gente consegue trabalhar muito bem com a musicoterapia. O Alzheimer em especial, porque a última memória perdida é a musical, então a gente tem um potencial muito grande para trabalhar, e no Parkinson a gente consegue trabalhar o padrão de ritmo do tremor para diminuir o tremor no Parkinson. Nossa, que interessante. E aí, no Alzheimer, você pode voltar a músicas que a pessoa gostava na adolescência, a música que casou. Exatamente. E aí vem a grande diferença da música como um recurso terapêutico, que pode ser utilizado por qualquer profissional, e a música como terapia, que é o tratamento. Então, a música como terapia, a musicoterapia em si, ela tem suas próprias teorias, suas próprias técnicas, suas próprias abordagens. E aí ela vai atuar na neurologia, tem a musicoterapia neurológica, a musicoterapia gerontológica, a musicoterapia hospitalar, musicoterapia organizacional, para a gente trabalhar, por exemplo, numa fábrica, como melhorar o bem-estar daquelas pessoas na fábrica, como melhorar o ritmo de trabalho padronizado sem que ela perceba um cansaço. Então, a musicoterapia ela trabalha em várias áreas. E aí, cada uma tem um objetivo específico. Então, a gente tem especializações para os musicoterapeutas. Com o autismo, como é que funciona? Então, com o autismo, o maior objetivo terapêutico é a socialização, integração. E aí, eles são muito musicais. Então, a maioria das mães que vão fazer a anamnese fala porque ele gosta muito de música. Só que no autismo tem um detalhe bem importante, que a maioria dos pacientes que chegam são indicações médicas. Então, dentro do autismo, a gente já tem um conhecimento muito grande da bagagem da musicoterapia, que é uma das evidências científicas no autismo, das principais, inclusive. Que legal. Quer mostrar para a gente o que você trouxe aqui? Então, eu trouxe aqui, a gente trabalha com esse aqui, mas para os pacientes neurológicos, né? Tá. Então, que tem pouca mobilidade, membro superior um pouco
Vamos do começo. Você recebe, seja criança ou adulto, no seu consultório, ou você vai até eles? Não, recebe no consultório. E Então, ali você tem alguns instrumentos. exatamente. Então, se for criança, a primeira consulta é com os pais, para a gente fazer a anamnese. Tá. Então, vem todo o histórico sonoro musical da família, o som que tinha durante a gestação, se era um ambiente de briga, se era um ambiente mais calmo, o que os pais ouviam durante a gestação. E a gente vai trazer todo esse padrão. E aí todas as doenças, medicações, diagnósticos, o que ele faz de terapia, para que nós possamos montar o tratamento. E aí no autismo o tratamento vai aí de... Não tem como a gente determinar um padrão. Já quando a gente vai trabalhar com reabilitação ortopédica, que depois de uma cirurgia, uma lesão básica de ortopedia, padrão de 20 sessões, você já consegue que o paciente volte para as atividades de vida diária dele. Olha que legal. Então, assim, cada especificidade, você tem um tipo de tratamento na musicoterapia. E você tem as músicas certas para cada uma delas ou você trabalha com a música que a pessoa gosta? Aí está o grande segredo da musicoterapia, que a gente chama de identidade sonora. Então, eu não posso... A música que eu vou utilizar com você não vai ser a mesma que eu vou utilizar com o paciente X, com o Y. Cada um tem o seu padrão. E a identidade sonora traz toda a história sonoro-musical daquele paciente, inclusive aquelas músicas que ele não gosta. Inclusive aqueles sons que ele não gosta, aquela música que traz uma memória negativa. Então, a gente precisa trabalhar isso. Muitas vezes, essa música que vai te salvar de uma crise de ansiedade, porque a gente muda o foco e, assim como ele traz a música da dor, ele também traz a música de alívio. Nossa, que legal. Então, se a criança gostar de um funk, é funk que vai É funk que vai. É axé. Agora, no carnaval, Axé. só deu as queridinhas do carnaval no consultório, Olha! tá? Era só isso. Léo Santana. O quê? Zona de perigo estava lá em cima. Que legal, que legal. Vamos mostrar um pouquinho do E do aqui aparelho. é o BINS. O que é o BINS? Aqui a gente trabalha mais com reabilitação neurológica, né? Então, como eu tinha falado, aqueles pacientes que têm pouca mobilidade com membros superiores, a gente não precisa que o paciente saiba música, né? Inclusive, você toca? Não, Ah, claro que toca. Claro que toca, gente. posso vir a tocar. Acho que a gente pode tentar. Vamos embora. Vamos tentar? Vamos. Então, olha só. Aqui tem um som, aqui tem outro som. Você está vendo que tem um laser, né? Sei. Aqui também. Então, você vai colocar a mãozinha aqui para tocar, Ai, que legal. tá? Fica à vontade, vai. Ai, que interessante. Agora, vamos organizar esse som? Vamos. Vamos, né? Então, vai lá. Agora com vocês, Amanda. Ai, adorei. Não quer mais parar, gente. Tá vendo? É assim, não quer parar muito mais. legal. E assim, eu acho que você tem um jeitinho pra DJ também, sabe? Ah, Acho que vai, né, gente? Acho que dá pra ela mostrar aqui as habilidades como gente, DJ. E aí você coloca qualquer tipo de som aqui. Qualquer tipo de som. Vai bateria, vai rock. Vamos tocar junto? Ai, adorei. Muito legal. DJ Amanda Françoso. Muito legal. Nossa, as crianças devem pirar nisso. Adoram. Então aqui a gente Como chama trabalha... esse aparelhinho? Beans. Beans. É o Beans. Vocês Então, conheciam, gente? Legal, né? então musicoterapia não é só tocar música para relaxar, né? Muito
Muito legal. Então imagina, a Pra animar criança também. não tem mobilidade alguma, não come sozinha, não consegue pegar um lápis, mas consegue tocar. Imagina ela sentindo que está fazendo tudo isso. Porque a gente coloca uma playlist aqui, mas quem está fazendo o som é você. Então é a mesma coisa de um cantor que vai tocar com playback. A mesma coisa. Você tem uma de criança aí? Ah, a gente tem umas Disneys aqui, né? O povo da Disney. Mas você pensa que criança quer coisa de criança, é? Você acha que criança quer coisa de criança? Um do Bita, né? Não, nem quer, É, né? que isso. Ó, você vê que são mais instrumentos de músicas. Vai lá. Ai, que demais. Que Olha aí, demais. sabe tocar assim, tá vendo? Todo mundo sabe. E às vezes os pais, a gente faz algumas atividades para trazer, mostrar o que nós fazemos ali. E aí os pais ficam horas aqui. Eu falei, gente, volta. Ah, eu quero fazer terapia também. Então vai muito do objetivo. Nesse aqui, o nosso objetivo é o cognitivo, percepção musical, vai trabalhar a parte motora. Então, só essa questão ampla aqui, ó. Se ele conseguir trazer a amplitude de movimento, já é um ganho. As tuas sessões são recomendadas quantas? Uma vez por semana? Mais, menos? Quanto tempo dura cada uma? Geralmente, uma vez por semana. Se o paciente estiver com alguma dificuldade a mais, a gente trabalha 2 por semana. E aí, geralmente, são 40 a 50 minutos de sessão, no caso das crianças, né? Porque vai até 30 minutos do objetivo mesmo, tem 10 minutos para colocar ele nesse ambiente, 10 minutos para se despedir do ambiente. Já com o adulto, a gente consegue ficar 50 minutos, porque já é um padrão diferenciado. A gente tem lá na clínica, uma mesa que chama mesa VAT. Então, assim como você está tocando aqui, está saindo o som no amplificador, você deita na mesa, ao invés do som sair para todos ouvirem, vai sair no teu corpo diretamente. Então, essas vibrações vão trazer o relaxamento, e aí trazem também redução de dores, porque está indo diretamente. Aí, no fundo, fica uma música ansiolítica. Aí você fala, ansiolítico é igual ao remédio? Sim, exatamente a mesma função do ansiolítico, essa música. Quantas sessões a gente começa a perceber uma diferença na ansiedade, nas questões todas que a gente vai trabalhar lá? Olha, eu posso te falar que na primeira você já consegue, mas assim, para você sentir aquela melhora, de ver que está uma diferença, você vai pela quarta, quinta sessão, você já consegue. E aí tem a música chamada, a gente trabalha com a musicoterapia também, aquela que é imediata, sabe? Aquela musicoterapia breve, que você precisa agir naquele momento sem saber nada da história do paciente. Então tem que ser muito rápido. Eu já trouxe pacientes que vieram para mim assim, à beira do suicídio. Pegaram no ato. E aí me ligaram, posso? Falei, vamos para lá. E aí você saiu de lá mais relaxado. E aí você me pergunta, qual foi a música que trouxe esse paciente a desistir do ato? Joelma. Não era amor, nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. Calypso. Que legal. E aí, então, por isso que eu trago... Não tem regra, é o que a não essência tem da pessoa, regra, que mexe com exatamente. ela, que faz sentido para ela, né? Exatamente. É identidade sonora da pessoa. Independe. Eu ouvi uma cantora de funk falando assim, como vocês queriam que eu ouvisse bossa nova se a primeira vez que eu desci do morro foi aos 16 anos? Então, lógico que eu vou cantar o que eu vivi. Sim. E é a realidade de muitas pessoas. Então, não adianta você querer trazer para as pessoas uma realidade que elas não ouvem. Outra coisa interessante também são as novelas. Musicoterapeuta tem que ser noveleiro, tá? Saber de tudo. Porque, às vezes, ela vai trazer assim, eu quero a música do fulano e do Beltrano. Aí você fica, quem é fulano, quem é Beltrano? Sim. Aí alguns alunos meus falam assim, muito fácil, eu vou no YouTube, chego ali no Google, coloco a música e vai me mostrar. Só que, às vezes, a música não tem nada a ver a letra da música. O que ele está querendo te trazer é assim, a minha realidade é igual dessa personagem. Então, é a identidade sonora que trouxe aquela realidade, não a música em si. Claro.
Claro. Então, assim, a gente precisa ser o noveleiro. Para quem atende criança, tem que entender tudo dos games atuais, Sim, né? Você tem que estar trabalhando nesse sentido, porque nem sempre é a letra ou a melodia. Muitas vezes ele quer trazer o padrão do que aquele personagem está vivendo. E, às vezes, meninas abusadas estão querendo te falar: estou sendo abusada dentro da minha casa, alguém me ajuda. E ela te traz uma É música muito nesse importante, sentido. gente. Olha, essas terapias, essas ferramentas que a gente tem hoje, né, são fundamentais que a gente possa ter olhar para isso, viu? Eu vou deixar o contato aí da Natália, tá no vídeo para vocês. Parabéns, minha querida, pelo trabalho lindo que você faz, viu? Muito Que obrigada. você possa voltar mais vezes aqui com a gente. Estou à disposição, aqui do ladinho, quando precisar, Obrigada. estou aqui. Fala a sua cidade que você atende pra todo São José mundo. dos Campos. São José dos Estamos ali em Campos. São José dos Campos, Região, no Centro Biomédico tá aí o telefone, da Música. Instagram, os contatos todos dela aí. Fiquem à vontade. Obrigada, viu, Muito querida? obrigada. Isso aí, gente. Olha que delícia. Ô, Nádia, você já fez muitas terapias? O que você já fez? Já fez, aplicou reiki, massagens, pedras quentes? O que você já fez? Tudo que você possa Tudo imaginar. Gente, eu só não fiz a música. Legal, né? Eu quero fazer isso para ontem. É muito A legal. gente estava aqui conversando que realmente tem músicas que eu ouço que me deprime. E tem outras que do nada parece que eu tomei algum remédio que me deu uma A música mexe muito com a felicidade. gente, né? É. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar também quando entrar com medicamento. Quando que a gente precisa tomar alguma coisa? Nós vamos falar já já sobre isso. Gente, eu deixei uma questão no ar que eu acho que a Renata é a mais indicada para responder como psiquiatra. Quando é que a gente entra com medicamento? Olha, resumidamente, quando se tem um diagnóstico de um transtorno, não tem que medicar sintoma. Tem que Tô medicar... triste, quero tomar um remédio para ficar bem. Não Porque existe. isso é o que a gente mais ouve, né? Não A existe. pessoa dizendo, ai não, tô super triste, vou tomar alguma coisa para dar um up. Então, estou com dor de garganta, vou tomar um antibiótico? Não, vou ao médico ver se eu tenho uma placa bacteriana. Se eu tiver, eu vou tomar um antibiótico que ele vai me prescrever. Então, o psiquiatra nada mais é do que um médico como outro qualquer que faz o diagnóstico dos transtornos emocionais, mentais. Fez o diagnóstico, igual a tratamento. O tratamento, além de medicamentoso, tem toda uma gama aí que nos auxilia, que nos ajuda. E a gente tem muito... A gente, né? As pessoas têm muito preconceito com o próprio diagnóstico da doença psiquiátrica. Quais são as doenças psiquiátricas? A gente está falando só de depressão, não? Nada. Depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, esquizofrenia, transtornos de humor, bipolaridade, autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e por aí vai. As pessoas falam que tem muito medo de tomar um medicamento porque tem medo depois, na hora de parar, né? Não consegue Sim, fazer o desmame. sim. E aí vai ter que tomar um remédio pelo resto da vida. Então, essa é uma questão fundamental. Adorei você tocar nesse assunto. Primeiro, a gente tem que definir o diagnóstico. Qualquer doença, qualquer patologia clínica psiquiátrica, você tem que fazer definição do diagnóstico. É uma doença crônica? Se for uma doença crônica, ela pode ter controle e você vai tomar remédio o resto da vida. Se eu tiver um hipotireoidismo, eu vou ter esse hipotireoidismo o resto da vida e vou ter que tomar remédio. Se você tiver um transtorno, uma esquizofrenia, que é uma doença crônica, você vai tomar remédio o resto da sua vida, mas vai controlar a sua doença. Agora, tem doenças que a gente trata e tem alta. Por isso que você tem que passar no especialista. E Tem. não tratar Tem. depressão com ginecologista, com cardiologista, com, enfim. Do mesmo jeito que se chegar alguém, ai, quero colher um preventivo com você. Eu não colho preventivo, eu sou psiquiatra. Vou te Eu já encaminhar para quem tomei. colhe. Eu já tomei antidepressivo e tive alta. Tipo assim, eu tomei o repositor de serotonina. Porque eu fiquei num grau de tristeza, assim, que eu não me reconhecia. Eu não tinha vontade de fazer nada, né? E aí é o diagnóstico, E é onde entra né? Transmissor. entra neurotransmissores. Entra o diagnóstico, fechou um diagnóstico, você entra com medicação. Agora, primeira coisa, devo ou não devo passar no psiquiatra? Se tem essa interrogação na sua cabeça, passe. O máximo que vai acontecer, ele falar, ai, meu bem, você não tem nada, tá tudo certo com você, vai fazer uma terapia que vai ficar tudo bem. Ô, Nádia, Ou então o que te levou... faz o diagnóstico e trata. Claro, o que te levou ao médico foi isso. Você começou a se sentir triste, essa tristeza não passava, você achou que não era uma coisa momentânea. Nossa, uma tristeza que eu não conseguia sair da cama. Eu queria ficar na cama, mas eu não conseguia dormir. Uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. E quando eu resolvia sair de casa,
me dava nervoso, começava a suar, começava a passar mal. Aí eu falava, não, eu não vou sair. Tipo, meio que um pânicozinho, né? Uma crise de pânico. Eu tomei, fiz medicamento, fiz um tratamento, fiz terapia, recebi alta, não tomo mais e tá tudo certo. Você tomou por quanto tempo? Olha, vocês sabiam que a minha cura também foi eu me livrar de um relacionamento que era abusivo. Sim. Foi um conjunto. Eu me separei, continuei tomando os medicamentos, eu já fazia terapia com um psiquiatra, fiz coach. Quando eu comecei a fazer a minha coach, 2 meses depois eu já não sabia mais o que era remédio. Fiquei boa. Ô, Renata, há quanto tempo normalmente esses tratamentos variam? Eu sei que cada pessoa é cada pessoa, mas uma média, assim. Existe um protocolo. Por exemplo, a depressão. Se você vai tratar o seu primeiro episódio depressivo, ele é mais fácil de ser tratado. Quanto mais cedo você procura pelo tratamento, mais fácil de você controlar os sintomas e atingir a remissão de sintomas. Eu não posso me contentar com 80% melhor. Eu tenho que chegar no 100%, senão não consigo tirar a medicação. A partir do momento que você, paciente, Amanda, chegou no meu consultório, começamos a medicar e você fala, olha, eu estou no meu normal, eu sou esta pessoa, agora eu me reconheço, estou 100% bem. A partir desse momento, primeiro tratamento, a gente trata por 1 ano. Depois começa a diminuir a medicação para retirar. Segundo tratamento vai para 2 anos. A importância de você tratar muito bem o primeiro para não ter o segundo. E o terceiro, geralmente, a gente trata em torno de 5 anos e, dependendo da gravidade e da idade da pessoa, já cronificou e você é para o resto da vida. Ô, gente, é um assunto pesado, mas a gente tem que falar. Suicídio. Isso está batendo na porta do consultório de vocês? Eu tenho visto muitas notícias, até Sim. entre adolescentes, Todos os jovens, né? dias. Eu tenho acompanhado pacientes com depressão, que já chegou uma vez de tá na minha frente, assim, falando assim, olha, eu tô com esses remédios, eu vou querer sumir, né? E aí é interessante falar um pouquinho para os telespectadores que estão aqui assistindo, se grande parte do dia dele tem sentimento de tristeza, e se isso percorre aí por mais ou menos 20 dias, já é um sinal de alerta que não espere, procure uma ajuda. Porque eu acho que quanto mais você negligenciar e tentar se acostumar com a dor, mais difícil vai ser para retirar. Isso você não está falando da pessoa que passou por um luto, por exemplo. Essa pessoa ela tem que entender que se ela está 20 dias triste, é normal pelo processo que ela está vivendo. Você está dizendo uma pessoa que tá tudo bem, Sim. assim, tá caminhando na vida dela, com altos e baixos, mas aí vem essa tristeza profunda, 20 dias ou mais. A tristeza profunda, o que achar que a vida... apatia, né? Que não tem nada mais graça, a vida está perdendo a graça, nada mais para ela traz ânimo. Se isso está virando uma constância, é um sinal de alerta. Fora outros sintomas normais que a gente traz na nossa vida, a falta de um sono regular, né? Várias outras características Alteração do apetite, para mais ou para menos. Isso. Então é interessante que tem coisas no nosso dia a dia que muitas pessoas acham que não tem nada a ver com saúde mental, que está ali, a doença já está começando a se instalar e as pessoas não estão percebendo. Então é interessante prestar atenção, né? Hoje a gente tem veículos de comunicação, redes sociais que têm profissionais deixando claro essas informações para que as pessoas possam se identificar e procurar uma ajuda o quanto antes. Não deixar... Ô, Amanda, posso fazer um parêntese aqui? O suicídio é algo que tem que ser muito bem falado e não precisa ter medo de falar a palavra suicídio. Não é perguntar, você pensa em se matar? Que a pessoa fala, nossa, nunca pensei, mas você falou, eu vou me matar. Não existe isso, não existe. Suicídio tem que ser falado, assim como câncer tem que ser falado, e não era antigamente. E uma coisa muito importante, o maior número de pessoas que, na tentativa de suicídio, são as mulheres. Só que a concretização desse suicídio é em homens, o maior número.
porque eles procuram meios mais agressivos de conseguir o que eles querem. Eles vão se enforcar, eles vão se jogar de uma ponte, eles vão fazer coisas que não resta dúvida que ele vai conseguir o intento. A mulher, ela já é mais calminha, já é mais tranquilinha, ela vai pensar numa medicação. Então, ainda dá tempo, na maioria das vezes, de você socorrer. Então, a questão do suicídio é muito séria, porque dependendo da maneira que aquela pessoa idealizou o ato, ela não vai ter uma segunda chance. Ai, gente, e eu falo tanto aqui no programa sobre isso, né? A gente tem que olhar tanto para quem está dentro da casa da gente. Às vezes a gente é tão bom para quem está da porta para fora. A gente olha o amigo do trabalho, o chefe, o outro. A gente tem amor por todo mundo que nos cerca. E a gente não consegue enxergar que dentro da nossa casa, a esposa, o marido, o filho, o adolescente, ou uma senhora, a avó, o avô, a mãe, o pai, estão carregados de um problema desse, estão à beira de um suicídio, ou estão numa depressão muito profunda, passando por um momento muito difícil, uma ansiedade muito grande. Então, que fique esse alerta para você também, que a gente possa olhar um pouco do lado, olhar para dentro da nossa casa, se olhar para quem está junto com a gente, né? E que a gente possa acolher essa pessoa, levar para um profissional, fazer um tratamento adequado para que a gente se livre desses desafios tão grandes. Hoje nós estamos falando sobre as terapias, sobre como é importante cuidar da nossa saúde mental. Que esse programa possa ter um significado importante para você. Segunda-feira está no YouTube, tá? Se você quiser depois indicar, encaminhar para alguém, fique à vontade, vai ser muito bom. Quando o ouvido está preparado, a mensagem chega. Bruna, me conta uma coisa. Como é que funciona a terapia ocupacional para uma pessoa que está de luto, que acabou de perder alguém? A gente estava conversando aqui, né, emendando o assunto do suicídio até. Tem chegado muitos pacientes, eu atendo muito na gerontologia, né? E com essa ideia, né, de uma ideação aí suicida relacionado ao luto por aposentadoria, né? Então, muitas vezes a gente fala de luto e a gente imagina que são só para as pessoas que perderam alguém, né? Mas a gente vivencia um processo de luto em outras situações também. Não só na perda física de alguém, mas quando perde o trabalho, né? Quando aposenta, quando um filho sai de casa, quando termina um relacionamento, né? Então, quando perde um membro. Então, são diferentes situações aí que a gente vivencia esse processo. E a terapia ocupacional, né? O meu trabalho nisso é em auxiliar essa reorganização da rotina, essa reorganização dos papéis, porque muitos papéis eu vou deixar de exercer, né? E muitos papéis, às vezes, num caso de luto por morte, por exemplo, às vezes um papel que eu exercia quase que 24 horas da minha vida, né? Então, quem perde aí os cuidadores familiares aí que perdem o ente querido ao qual eles cuidavam, desempenhavam esse papel de cuidador, a vida começa a girar em torno desse cuidado. E a hora que esse familiar não está mais lá, o que eu faço, né? Esse papel ocupacional que eu desempenhava ocupava a minha vida inteira. E agora, o que falta, né? O que eu faço com essa falta que fica? E aí, o trabalho é de busca, né? Busca por outros projetos, muitos às vezes que ficaram na gaveta ali, porque a vida não deixou, porque a fase de vida não cabia, mas agora talvez caiba. Busca de outros papéis ocupacionais, né? Busca de outras atividades para a gente ir preenchendo esse cotidiano com o que a gente chama de atividade significativa, que é aquela que traz sentido e significado, que muitas vezes é o que falta em um adoecimento, em uma ideação suicida. É a falta de significado na vida, né? As coisas perdem sentido. Fernanda, como juntar a fé à terapia? Eu acho essa pergunta tão importante, porque às vezes a gente acha que a gente precisa ser fragmentado. E eu sinto que nós somos pessoas inteiras, que somos corpo, mente e espírito. Quando sua mente não está bem, o teu corpo, você começa a ter gastrite, o seu corpo também, ele aparenta isso, espiritualmente também. Então, somos seres triunos, espírito, mente e corpo. Como a gente poder, então, olhar para isso, para nós como seres inteiros? Eu costumo dizer, e vou usar uma ilustração do filme do Rei Leão, que eu gosto muito, que tem um momento que o Simba está no Hakuna Matata. Ele tá lá, os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender. Essa sensação de que não quero pensar em nada, isso que a gente estava falando aqui de um anestesiamento. E quando ele faz isso, ele se esquece da identidade dele de leão. Ele se esquece da parte dele sobrenatural, né? Daquele espiritual dele, do propósito que ele tinha. E aí chega um Rafik
que pode ser um terapeuta que bate na cabeça dele e fala: Simba, eu conheço o seu pai. E ele leva, então, o Simba num espelho d'água. Ele fala: tá, tô vendo, sou eu. E aí tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz: olhe mais para dentro. Eu penso que todo o processo de autoconhecimento, quando você olha mais para dentro, você encontra a sua essência. A Bíblia diz Zoe, sopro de Deus. Quando você olha mais para dentro, ele olha mais para dentro e ele vê o Pai. E quando ele vê o Pai diz: Simba, lembra quem você é. Você só vai poder assumir o trono quando você lembrar quem você é. Então eu penso que quando a gente vai para um processo de olhar para a nossa essência, a gente vai encontrar o Pai, o sopro de vida, que é a própria vida de Deus em nós. E isso vai fazer com que a gente possa assumir os tronos do propósito que cada um de nós temos, de todas as pessoas que foram confiadas a nós. Eu acho que essa a nossa costura para sermos seres inteiros. Certíssimo, lindo o que você falou, Nath. Que lindo que né? falou. Lindo, Tô muito. toda arrepiada. Fiquei emocionada. É muito forte, é muito forte. Acho que a gente já está em um momento, né, na área da saúde, em que a ciência já está muito pertinho disso, né? Que hoje, cientificamente, a gente consegue comprovar a importância da dimensão espiritual no cuidado em saúde. Então, não tem mais como a gente separar. Né? Esse conjunto de coisas a gente tem que levar para um cuidado em saúde, porque muitas vezes o adoecimento está ali, a raiz está ali, né? Na perda do sentido de vida, que é essa questão da dimensão espiritual, né? Daquilo que me transcende, que me conecta com algo superior. E às vezes, por algum momento da vida, por algum adoecimento, por alguma coisa que tenha disparado, desconectou. E aí a gente precisa reencontrar isso, nem que o sentido seja outro. Eu abri o programa hoje falando um pouco sobre isso, né? E como a gente vê que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você tem padres que têm depressão ou que tiveram, mas como é importante a fé para a gente poder se reconectar. Claro, a medicina está aí e a gente pode fazer uso disso, mas a fé no que você acredita, no universo, nas coisas, em Deus, no que você tem de mais profundo em você, na sua família, né, em você mesmo. Essa reconexão com a gente é fundamental. E não só para dor, né, Amanda? Porque você puxou o gancho de falar, mas todo mundo precisa de terapia, senão a gente fica aqui sentado no sofá tentando caçar problema, né? A pessoa fala: eu quero ficar longe desse sofá, porque parece que eu tenho que achar um problema. Então, tanto a fé quanto a terapia, eu acho que a gente também compreender que é para ir para o extraordinário. Como a Bruna falou, não se acostumar. A gente compreender que a gente faz parte de algo maior e que a gente pode viver uma vida muito melhor. Então, a neurociência, ela vai dizer isso, como você imagina você entra num avião e você não sabe que ele voa, e você não sabe como apertar os botões, e você tá ali andando com um trem pesado, numa velocidade, e ele podia estar voando. Então, a gente não compreender o nosso cérebro, a gente não saber quem a gente passa 10 anos da nossa vida estudando matemática, 15, matemática portuguesa, e a gente não estuda a gente. Quem eu sou, como eu funciono, eu não sei. Por que quando eu faço algo que eu acho que está errado, dá um bug, dá um branco. A doutora Renata está aqui para falar, a gente tem uma descarga de adrenalina naquele momento. Você vai ter respostas rápidas e curtas, pouco estratégicas. Por que quando a gente está bem, a gente tem sucesso, a gente consegue fluir muito mais? Porque hoje a gente coloca nas empresas e a gente está preocupado com o bem-estar. Porque Harvard compreendeu que não é quem você tem sucesso e aí você é feliz. Não, pessoas mais felizes têm maior predisposição para o sucesso, porque a neurociência vai falar, liberou serotonina no seu cérebro, você consegue ter conexões neurais melhores. Porque o cérebro entende que a gente tem mais do mesmo. Né? Exato. Então, também para a gente viver o melhor de nós, o melhor das nossas potências, e na fé a gente poder viver a vida extraordinária. Não só aquela de preciso curar um negócio ruim, né? Deus como esse lugar do delivery, de tirar uma coisa ruim. Mas de viver o extraordinário que nós fomos criados também. Então, pense. E aí a gente entra na importância da alegria, né, gente? Como é importante a gente achar coisas. Eu sempre digo uma frase assim nas minhas redes sociais que eu gosto muito, que eu digo assim, às vezes você está desanimado, você está ali e cansado e diz assim, puxa vida, ai, estou trabalhando muito, estou esgotado, estou isso, estou aquilo. Não, às vezes você está fazendo pouco que te faz sentir vivo.
né? Como é importante a gente saber o que nos traz alegria, onde mora a nossa felicidade, que delícia que é fazer coisas que nos deem prazer, que sejam hobbies ou que sejam coisas do dia a dia, estar perto da família, do filho. E por que a gente faz pouco isso, né? A gente tem que fazer realmente mais. A gente tem que trazer alegria. A alegria, ela é uma coisa que a gente tem que trabalhar também, como a gente trabalha todo o resto da nossa vida. E falando em alegria, eu quero receber agora um grupo de pessoas que dedicam uma parte do seu tempo a realizar um trabalho incrível, que é levar alegria e esperança a pessoas hospitalizadas. Então é com muito amor e carinho que eu recebo os doutores do Atipalhaços. Bem-vindos! Que delícia ter vocês aqui, ó. A doutora Flor Bela, o Leleco Vagalume, doutora Guela, doutor Otto e doutora Jujuba. Esses são os Atipalhaços. E aí eu quero saber de vocês... Não, sentem aí que eu sento aqui. Deixa eu ver, é isso, gente? Não, sobrou um lugar, então vem. Pronto. Ah, pronto, arrasou. Palhaçada isso, né? Olha aqui, há quanto tempo vocês têm essa formação, esse grupo? Me contem. Bom, o nosso trabalho começou em 2017. Então, eu sou a doutora Flor Bela, eu já era palhaça hospitalar na cidade de São Paulo. Nós somos da cidade de Atibaia e lá não havia nenhum grupo de palhaços hospitalares. Mas mesmo assim eu ia para São Paulo, mas sempre pensando, poxa vida, estou deixando aqui para trás uma cidade com 3 hospitais grandes que não têm ainda este trabalho. E é uma terapia muito importante, muito valiosa, que é a alegria. Então, com muita coragem, depois de um tempo, eu trouxe o projeto para Atibaia. E hoje nós já temos 7 turmas formadas. Ao todo somos 70 doutores besterologistas. Bastante. Sim. É a sua, né? É a minha formação, besterologista. Vocês vão em qualquer hospital? Ou hospital de câncer? Como que é? Sim, atende crianças, jovens e adultos com diversos tipos de enfermidades, né? Pode ser câncer, pode ser doenças simples, mais complexas, né? E cada quarto é uma história. Eu imagino. Cada leito, a gente vai, bate na porta e nós não sabemos o que vai encontrar, né, lá dentro. Eu, por exemplo, eu vejo se as pessoas estão passando bem, né? Então eu tenho meu instrumento aqui e eu vejo se as pessoas estão passando bem ou não. Sim. Né? E geralmente também eu estudei muito, então eu tiro também minhocas da cabeça das pessoas, que eu acho que, pelo que eles falaram aí hoje, minhocas na cabeça faz mal. Né? Por exemplo, essa aqui eu tirei de um paciente ontem. Ó. Vai pescar, né, doutor? Vai pescar ele pode depois, usar para pescar. Pescar é bom também. Então, tem leitos que tem o paciente bem acamado, mas a gente brinca mais com o acompanhante. Tá. Tem leitos que eles brincam mais com a gente do que a gente com eles. Imagino. Tem gente que tem medo de palhaço. Mas, geralmente, eles são muito solícitos. Eles passam para nós uma alegria muito grande. Na verdade, nós mais recebemos do que... Eu ia falar isso. Vocês vão para ensinar, para levar alegria, mas acho que vocês recebem até muito mais do que ensinam, né? Com certeza. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Nós sempre temos várias histórias para contar. Alguns pacientes, quando recebem as nossas visitas, eles às vezes não falam nada, porque é tão tocante, é tão emocionante para eles que a gente parece que passou despercebido pelo quarto, né? Depois de alguns anos, a gente encontra com eles novamente e eles não esquecem daquele anelzinho que a gente entregou, daquela brincadeira que a gente fez. Então, cada paciente ele reage de uma forma, né? Então, a gente acha que teve um prêmio que a gente recebeu, né, do terceiro setor, né, que nós fazemos parte do Rotary. E o integrante do Rotary, ele estava ao lado do paciente que a gente fez a interação. Ele não deu abertura para que nós fizéssemos o jogo, que a gente fala que é um jogo, né, uma brincadeira. Ele não deu essa abertura para que a gente fizesse o jogo com ele. E, no fim, ele assistiu ali de camarote toda essa interação e nós fomos indicados e ganhamos um prêmio, né? E a gente acha que ele nem prestou atenção na nossa visita ali. E, no fim,
para ele foi muito marcante. E foi difícil tirar o riso dele, né? E no fim, para ele foi muito significativo. Agora eu imagino as situações que vocês já viveram dentro desses quartos, né? Quantos momentos marcantes, emocionantes. Vocês podem relembrar ou comentar alguns, né, aqui com a gente? Nós temos várias histórias para contar, né? Muitas vezes a gente nem fica sabendo o que aconteceu depois, né? É bem instantâneo, a gente visita e depois às vezes a gente acaba não encontrando o paciente. Mas a gente teve um caso muito especial, acho que foi um dos mais marcantes até agora. Nós, na nossa cidade, dia 24 de junho, é aniversário da nossa cidade, Atibaia, e tem um desfile cívico na cidade. E nós sempre somos convidados a desfilar ali. E foi muito emocionante nesse dia, porque foi pós-pandemia, né? A gente foi aplaudido em pé, né, Florbela? Foi muito emocionante a gente passar ali pela rua e ser aplaudido. E no final, a gente já estava no final do percurso ali, veio uma moça, uma atleta paraplégica, e ela quis relatar, né, que ela recebeu várias visitas contínuas de uma determinada palhaça na Santa Casa de Atibaia. E perante essas visitas, ela foi se desanimando com o quadro que ela vinha passando. A gente não pergunta, tá? É um detalhe bem importante. A gente não pergunta por que a pessoa está ali, né? A gente vai conversando, às vezes a pessoa se sente à vontade em dizer, às vezes não, e a gente respeita isso, é um dos nossos combinados, né? E a gente foi fazendo visitas, essa palhaça foi fazendo visitas, e ela veio relatar para a gente, depois de 3 anos, né, nesse desfile cívico, que foi a maior alegria que ela teve foi ter a nossa visita, porque ela precisou passar por uma amputação na perna dela. E ela falou que com a nossa visita, que foi bem contínua, né, acabamos pegando todo esse processo, foi um divisor de águas para ela. Se ela não tivesse tido a nossa visita, ela poderia ter aceito de uma outra forma, de uma forma bem negativa e triste, né? E ela fez questão de nos encontrar nesse desfile, poder abraçar nós, a palhaça específica, na qual participou de praticamente todas as visitas quando ela estava internada. Então, para nós, foi assim um dos depoimentos mais emocionantes que nós tivemos. Vocês já se apegaram a alguém, algum paciente, assim, nossa, agora eu quero saber como é que ele está, vou dar um jeito de ligar lá, ou não sei, já se apegaram de um jeito diferente? A gente evita. Assim, como as nossas visitas são semanais, é muito comum nós encontrarmos os mesmos pacientes, principalmente aqueles que têm um quadro um pouco mais demorado aí para se recuperarem. Mas a gente tenta, assim, ter até mesmo o próprio treinamento. Nós temos um treinamento de 8 meses e nós temos toda essa questão de controle emocional, de trabalhando também cada um, né, também por autoconhecimento, para que a gente possa realmente passar de uma forma muito equilibrada a nossa postura, a nossa interação, para que justamente seja uma coisa positiva e que não tenha esse apego, porque poderia até acabar atrapalhando mesmo, né? E nesse treinamento nós trabalhamos muito essas premissas que são o improviso, a escuta ativa. Então, muitas vezes nós mais ouvimos do que falamos. Então, é muito diferente o palhaço hospitalar de um palhaço que anima festa ou um palhaço de circo, porque até a própria maquiagem, o nosso figurino, nós somos muito mais discretos, porque ficamos muito próximos ao público, que são os pacientes e os acompanhantes. Então, temos todo um treinamento mesmo, um curso de longa duração, com estágios, com leituras. A gente fala que palhaço hospitalar nunca pode parar de estudar, porque esse realmente é um trabalho voluntário, mas tem que ter muita qualidade. Ô Leleco, o que te levou a fazer esse trabalho voluntário? Me levou foi a vontade de fazer algo pelo outro. E quando veio esse convite através de um e-mail, né, porque eu sou da primeira turma dos Atipalhaços, então foi a turma que começaram com todas as outras. E foi uma forma de levar esse amor, de levar esse carinho
mas através do riso, através de algo diferente, né? Então, assim, hoje faz parte já da minha vida e faz parte da vida de todos aqui já. Arrasaram. Ó, vamos fazer uma musiquinha pra gente ir pro intervalo? O que vocês acham? Bora. Contatos estão na tela. Eu quero parabenizar, viu, a cada um de vocês, deixar aqui todo o nosso respeito, nossa admiração, nosso amor, que vocês possam sempre colher essa luz na vida de vocês. Muito obrigada. Vamos ficar em pé? Quer ficar em pé? Vamos. Ficar em pé? Vai lá. Levo comigo a alegria no olhar pra dividir com todos que eu encontrar. Felicidade faz também ao coração, por isso eu canto essa canção. Vamos embora, palhaçada, hoje é dia de brincar. Vamos alegrar o mundo, para o mundo melhorar. Vamos embora, palhaçada, hoje é dia de brincar. Vamos alegrar o mundo, para o mundo melhorar. Ó, dá uma olhada que casinha mais linda que tá montada aqui do meu lado direito. Nós vamos falar sobre cromoterapia já com o Roger, que já está por aí. Acupunturista, cromoterapeuta. Olha que legal, você vai saber as luzes. De repente, coloca uma luzinha mais clara no seu quarto, ou se você está precisando de dinheiro é outra, está precisando de paz é outra, está precisando dar um up é outra. E olha, isso é poderoso, viu? Já nós vamos falar um pouquinho com ele. Igor, quanto tempo uma pessoa demora para se recuperar de um trauma, de uma perda no processo de terapia? Amanda, isso depende muito, né? Depende muito da resistência do paciente, do grau que ele chega ao consultório com a doença. Então, tem pessoas que se entregam à terapia, sabem o porquê estão ali, não entregam a responsabilidade do progresso especificamente ao psicólogo, ele entende que também ele tem que ter parte nisso. Então é muito relativo. Tem pessoas que conseguem ter um grau de evolução e progresso no tratamento de uma doença de uma forma um pouco mais rápida, porém tem outras que são um pouco demoradas, né? E vai de caso a caso também. Sim, né? imagino. Ô, Nádia, como é que você cuida? A gente falou, né, até no outro bloco a gente estava falando sobre isso, né? O quanto é importante exercitar a nossa alegria, fazer mais coisas que nos deixem felizes, que a gente goste. Como é que você cuida do seu espiritual, da sua energia? O que você faz hoje para se manter bem? Amanda, primeiro, nossa, eu tô amando o seu programa, viu? Obrigada, muito linda essa pauta, uma abordagem muito importante mesmo para a sociedade. Eu cuido muito, eu vou à igreja, eu costumo fazer propósitos, jejum, eu tenho muita fé. Eu acho que a fé, você tem uma conexão com o alto, é muito importante. Sim. É isso que me segura e que vem me segurando, sabe? E quando você está nos momentos de baixa, o que você faz? Família. Acolhimento. Acolhimento. A minha mãe, minha família. Minha mãe é minha melhor amiga, meu tudo. Família é a base, né? Você vai para a sua base, você busca a sua essência, você faz o autoconhecimento, você conversa. Eu converso comigo mesma. Eu me olho no espelho e converso comigo. Passo horas conversando comigo. Conversando sobre a vida, sobre meus pensamentos. Eu busco muito autoconhecimento. Se conhecer é muito importante, né? Dói. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura, né? Isso. E tem resultados exatamente extraordinários e diferentes. Como é que vocês, terapeutas, se cuidam? O terapeuta tem um terapeuta? O psicólogo tem um psicólogo que cuide dele? Como é que é isso? Sim. Se a gente acredita, né? É igual a nutricionista que come qualquer coisa, se a gente acredita nisso, então sim, um psicólogo busca por um psicólogo para que ele também possa trabalhar suas questões, mas acho que tem inúmeras formas da gente fazer isso. Quando a gente é grato, por exemplo, a gente estava falando da alegria, mas a gratidão, quando você é grato, você aciona todo o seu sistema dopaminérgico, você fica menos doente, porque você está ali conectado com aquilo que você tem de bom. Então, eu costumo dizer que a percepção, o autoconhecimento, ele é uma grande forma de cuidado. Mas se a gente se conhecer sem se acolher, talvez a gente seja muito crítico, ferrenho. As pesquisas mostram que as mulheres, quando elas entram na puberdade, têm uma queda vertiginosa da autoestima,
Por conta que a gente percebe muito, mas aí a gente fica muito crítica com tudo que a gente percebe. Então, a percepção sozinha, ela não ajuda. A gente precisa perceber e se acolher, né? Isso que a Nádia trouxe. Eu me acolho, eu falo comigo, mas perceber para a gente falar de uma forma amorosa. Eu acho que essa acolhida... E eu penso que o propósito também, quando a gente entrega, quando a gente faz pelo outro, quando a gente faz esse algo maior, quando a gente se doa, como eles estavam falando, todo esse transbordo de ocitocina, né? Desse hormônio de vínculo, de amor, que a gente também consegue fazer. Então, acho que tem muitas formas, como ler o teu livro, né, Amanda? Fazer esse exercício, quero, viu? né? Claro. Já quero. Por favor. E vocês também têm um cuidado assim? Como é que vocês cuidam dessa energia para não cair? Acho que tem algumas ferramentas aí mais energéticas que eu gosto também. Então, reiki, né? Algumas coisas mais relacionadas à acupuntura, algumas coisas relacionadas mais a essas práticas. Mas acho que é importante, né? Todo mundo que trabalha com cuidado em saúde, né? E isso também é algo cuidar, né? que a gente discute muito ali, né? No meu ambiente de trabalho, quanto é falho, né? Até esse ensino de saúde, porque a gente passa por graduações aí onde a gente é ensinado a cuidar dos outros, mas não tem um momento em que ensinam a gente a cuidar da gente, né? Em que o olhar tem que ser voltado para a gente também. E às vezes a gente aprende isso aos trancos e barrancos aí, né? Então, acho que o ideal é a gente colocar em prática, né, esses recursos que existem, essas ferramentas que nos fazem bem. Porque para realinhar, para reorganizar, né, a gente entra em contato com coisas nossas e com coisas dos outros também. Então, é importante. Com certeza. Ó, falando em ferramenta, gente, nós vamos receber agora mais uma ferramenta. Eu já mostrei para vocês. Olha que lindo aqui as luzes acesas dessa casa que ele trouxe, que é a nossa casa. Nós vamos receber um convidado que é especialista em dores. Ele já auxiliou muitas pessoas a se sentirem melhor através da cromoterapia. Conhece? Bora aprofundar esse conhecimento? Doutor Roger Florencio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Você tá bem? Pela sua acolhida. Seja bem-vindo, viu? Muito bom estar com vocês aqui. Eu que agradeço, obrigado vocês de casa, pelo esse privilégio de estar pela primeira vez na TV Aparecida e ainda mais no seu programa, uma pessoa que eu sempre admirei muito. Que bom, fico muito feliz. É uma honra também ter você. Também te acompanho pelas redes sociais, vejo você em outros programas aí brilhando. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo capital. São Paulo, capital, muito bem. Pra quem não sabe, a gente grava aqui em Aparecida, viu, gente? A nossa sede. Aí tem gente que pergunta, mas vocês gravam na igreja? Não, gente, a gente tem uma TV que fica aqui em Aparecida, é próxima à Basílica, e eu vi que você foi hoje lá. Um estúdio maravilhoso. Estou surpreendido com o potencial da TV Aparecida. Que bom. Cheguei mais cedo aqui, fui fazer as minhas preces, acendi minha velhinha. Todo mundo sabe, sou devoto de Nossa Senhora. Eu sou o acupunturista que faz acupuntura nos romeiros, que eles vêm naquela semana do dia da padroeira, eles vêm a pé de São Paulo e de outras cidades para chegar aqui na Basílica. Sim. E eles chegam numa situação deplorável. Então, eu fico em Pindamonhangaba, já fazem mais de 10 anos, fazendo acupuntura para eles conseguirem terminar esse propósito, né? Que muitos é por promessa, mas a maioria é um propósito de vida, de conseguir chegar na Basílica Nacional de Aparecida tem o Caminho da Fé. Fé, tem muita coisa linda aqui. Sim. Vamos chegar pertinho da nossa casa? Vamos lá? Então vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde, vamos falar de bem-estar, de qualidade de vida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? Nossa, mas você é mais bonita pessoalmente do que na televisão. E eu tô olhando, eu preciso fazer uma dieta, gente. Ela é magrinha, eu me sinto um rinoceronte aqui. Mas vamos falar de saúde? Vamos. Gente, é uma coisa extremamente simples, que é a terapia pelas cores. Que eu, particularmente, quando eu entrei na faculdade, eu sou formado há 26 anos, mas eu entrei na medicina chinesa há 30 anos atrás, eu não colocava muita fé, como você em casa talvez também não coloque. Porque como que uma lâmpada pode fazer tanta diferença? Gente, vamos pela uma coisa muito simples. Quando você está eufórico, normalmente você vai tender a colocar cores mais vibrantes. Sim. Então você pode ver que numa festa sempre são cores vermelhas, aquela coisa toda. Isso já é uma cromoterapia. Uma outra situação para a gente fazer um teste agora para vocês que estão em casa. Imagine-se dentro de uma sala completamente negra, paredes negras, você não vai ficar mais tristinho? Claro. Vai ficar mais tristinho. Claro. Cor é vida, né? Cor é vida. Agora, numa sala azul colorida, você vai ficar mais alegre.
Então, isso é uma pequena prova. Nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, não dá para dar uma explanação geral. Mas vamos falar das 4 cores básicas. Então, você está nervoso, você está ansioso, você está enraivecido. A cor azul. A cor azul, ela tende a deixar você mais equilibrado e mais calmo. Você está dodói, você está doente. Qual a cor que devemos usar? A cor verde. Ela vai mudar em padrão vibratório, até mesmo as suas células, que vai auxiliar no processo de cura. Vejam bem essa palavra, auxiliar no processo de cura. Roger, então eu vou parar de tomar meus antiansiolíticos, eu vou parar de passar pelas minhas terapias, meus terapeutas, meu psicólogo, psiquiatra, e eu vou me banhar com luz. Não, nós vamos falar isso quando chegarmos lá no final. São complementos, né? São complementos que ajudam e muito. A pessoa está deprimida, tristinha, sem vontade de cantar uma bela canção de amor, a luz vermelha. Energia. Não direto. Um pouco tempo. Eu gosto de dar um exemplo muito simples. Uma lareira, um vinho, uma boa companhia é romântico, não é? É. Uma casa pegando fogo não é nada romântico. É a luz vermelha. A luz vermelha usada com parcimônia, ela vai tirar aquele aperto no peito, aquela tristeza. Ela vai ajudar bastante. Roger, e a cor amarela? Aí que vem uma encrenca que vocês não têm ideia. Os reis, os imperadores, eles usam uma coroa dourada, porque desde a época de Egito, todo aquele tempo, eles acreditavam que a cor amarela, ela ajuda a dar starts para você melhorar a sua condição financeira. Ninguém está falando para você pegar uma lâmpada, colocar na cabeça e ficar dormindo e vou acordar rico. Não. Muitas vezes vocês que estão em casa, já devem ter pensado 1000 vezes a mesma coisa, mas em um momento apareceu a ideia de $1 milhão. Não vamos citar nomes aqui, mas tem um senhor norte-americano que ele era pobre, muito pobre, e um dia, numa situação bem difícil, ele pegou uma receita de coxinha de frango, que era da avó dele, ele fritou aquela coxinha de uma forma especial e muito saborosa, que eu conheço, e ele saiu vendendo. E ele fez uma rede de fast food e hoje ele é milionário. Ele teve um insight. E em entrevista a ele, perguntaram, mas por que você não teve essa ideia antes? Ele falou, eu não sei, eu tive um insight. Você sabe que antes da gente começar o programa, nós estávamos conversando, eu quis conhecer um pouco a casinha aqui que você trouxe, e você falou uma coisa interessante. Às vezes a pessoa, né, a mulher tá lá, não tem, ou tá desempregada, ou quer uma segunda renda, quer aumentar sua grana mensal, e aí ela faz tão bem bolo, por exemplo, para sua família, e nunca teve a ideia de que ela pode começar a fazer bolo para fora, para o prédio, para as vizinhas, na escola do filho. Aconteceu com uma paciente minha. E isso vira depois uma doceria, uma loja de bolos grande. Imensa, uma paciente minha. Ela, que eu falo, vamos dar a receita aqui. Marmitas congeladas. Tem tanta coisa que dá para fazer, né? Durante 30 dias, pega uma lâmpada amarela e deixe no seu ambiente. Durante 15, 20 minutos, meia hora. E deixa lá durante 30 dias. E, por favor, não fique pensando, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Porque daí você vai estar travando a sua mente. Deixa a sua mente aberta. Deixa a luz amarela e assista essa menina maravilhosa no programa dela e deixa a coisa acontecer. E essa minha paciente, ela fez isso. Ela falou que lá pro 20º dia, ela falou, Roger, Elaine, fala Elaine, eu vi num certo programa eles fazendo um tal de bolo de pote. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu falei, a minha opinião é o seguinte, na pior das hipóteses, eu compro, eu como. Nota-se que eu gosto de comer, né, gente? Ela, eu vou tentar. Na primeira semana, ela faturou o salário do marido dela de um mês. Olha que legal. Porque ela comprou os potinhos, ela fazia, tinha um certo carinho por isso. E hoje ela já está montando uma lojinha. E pelo que eu estou sabendo, da boca miúda, ela quer tirar o marido do emprego para montar uma segunda lojinha. Olha que legal. Isso vira franquia, isso vira escala franquia. E ela fica cheia da grana. Hoje em dia é muito... Não é que hoje em dia é muito fácil virar franquia, mas tem ferramentas para isso. Na minha juventude, a gente nem sabia que existia franquia. Ô, Roger, agora aqui você trouxe, né, por exemplo, o quarto tá verde, é isso? Tá verde o quarto. Verde. Aqui seria qual? Uma área de estudo, simbolicamente uma área de estudos. E aqui a nossa sala, a nossa cozinha. Vamos começar de cima para baixo.
A parte de cima é a luz amarela, que nós já falamos a respeito, que é uma forma de você liberar um start para você ter uma chance a mais de melhorar de vida. A cromoterapia, a luz tem que ficar acesa quanto tempo no meu quarto? Depende do caso. A luz vermelha eu aconselho a ficar de 10 a 15 minutos. Tá. E você se banhando nela. Tá. A cor verde, que é referente à saúde, à vontade. Pode dormir ligado? Não. Dormir, você tem que dormir no pleno escuro. Porque nós temos glândulas pineais, hipófises, que elas precisam ficar absolutamente escuro para você relaxar. Eu vou falar numa linguagem bem simples para quem está em casa, nada técnico, perdão aos meus queridos colegas. Sabe aquele que a mãe falava, ele está no primeiro sono. Isso a pessoa não descansa. O primeiro sono a pessoa não descansa. O que seria o primeiro sono? Eu ouvi o vizinho abrir o portão porque ele trabalha numa empresa e às 4 horas da manhã ele sai para trabalhar. Isso não é bom. Tá. Eu ouvi que o outro vizinho, ele deu descarga no prédio. Isso não é bom. Você tem que entrar num sono profundo. Tá. E uma das técnicas para entrar num sono profundo é, primeiro, meia hora antes de dormir, desliga o celular. Desliga. Não é deixar ele ligado porque você tem o vício de dar uma olhadinha. Você desliga e deixa longe. E daí você vai, aquela meia hora, você vai aprofundando aquele sono na penúria. Voltando para cá. Daí o que acontece? A lâmpada vermelha, uma meia hora por dia. Porque também não adianta falar, eu vou deixar direto que ele vai me deixar eufórico. Não. Aquele eufórico pode chegar a alguma coisa próxima à loucura. A pessoa fica e não é isso que nós queremos. A gente quer só dar aquela melhorada no ser humano. A luz amarela, falamos exaustivamente. A luz azul também, ela pode ficar ligada direto. Ela pode ficar ligada direto. Menos na hora de dormir. Menos na hora de dormir. Para ela poder dar uma acalmada. Ô, Roger, você faz... Falando de cromoterapia, mas só quero te perguntar uma coisa. Você faz acupuntura também, né? Sou doutor em medicina tradicional chinesa. Todo mundo ama acupuntura. Eu fiz poucas vezes. Acupuntura é maravilhoso. É muito simples a gente falar de acupuntura, que a acupuntura é uma ciência que existe comprovada há 5.000 anos. É uma ciência que ela tira a dor instantaneamente. Eu falo isso em vários programas. Tem dezenas de relatos na internet sobre o meu trabalho. O que? A turma faz acupuntura, põe a agulhinha, você espera que vai passar. Não, tem que passar na hora. Por que tem que passar na hora? A China, infelizmente, foi um país que sempre viveu em guerra, sempre viveu em conflito. Naquelas épocas sempre tinha muita guerra por território. Então imagina, a pessoa levava uma flechada, uma espadada, uma pedrada, porque não tinha pólvora. E a pessoa estava se esvairindo em sangue. Eu vou colocar agulha em você, mas você espera que vai passar. A pessoa morria. Então aquilo tinha que passar na hora. Então a acupuntura, a pessoa chega com uma dor, você põe a agulha para analgesia. Você dá um anestésico. Aquela dor, a pessoa fala, nossa, a dor passou. Daí eu falo, agora nós vamos tratar. E vamos tratar muitas vezes não só o que está acontecendo, mas o que veio acontecer. O que a medicina oriental... A medicina oriental pega muito. Tenho tanta dor nas costas, eu já passei em médico, tomei infiltração e tudo. Eu viro e falo, legal. Quando você vai tirar o peso das costas? Como tirar o peso das costas? O que vocês falaram com maestria, que a pessoa está cuidando de um ente querido, possivelmente acamado. Sim. O que eu vou falar, eu espero que não seja mal interpretado. Aquela pessoa, ela já chupou o sorvete dela. Ela está passando pelo problema dela. Você está lá para assessorar, você está lá para acolher, você está lá para amar. Mas tome cuidado, que eu já vi histórias que o cuidador ficou mais doente do que o cuidado. Com certeza, com A certeza. pessoa pega todos aqueles problemas e põe nas costas. Isso é um caso. Segundo, se me permite, está acontecendo uma coisa terrível no litoral norte. Terrível. Aquilo foi assim, horrível. O que nós podemos fazer? 3 situações. A primeira, vamos nos unir e vamos mandar alimentos, vamos mandar mantimentos, vamos mandar alguma coisa. A segunda situação, gente, vamos nos unir aqui, vamos para lá com o pai, com enxada e vamos trabalhar junto como socorrista? Roger, mas não dá para fazer nem A nem B. Então vamos fazer o C? Vamos bater o joelho no chão e vamos fazer uma oração para quem está lá? Indiferente de raça, crença ou religião. O que você não pode é ficar se alimentando daquilo.
Ai, você viu aquela pessoa? Ai, você viu aquela ou tal? Eu falo, você não está ajudando. Falando de energia, lugar de você estar emanando uma energia de cura, você está mandando uma energia negativa. Você está colocando aquelas pessoas numa situação pior. Ô, Roger, eu quero te convidar um dia para você vir aqui só falar de acupuntura, que hoje não vai dar tempo. A acupuntura é uma das terapias que nós temos, mas só para a gente finalizar aqui a nossa cromoterapia, a água. Por que você trouxe essa aguinha aqui? A água é o seguinte, estudos em Harvard, estudo por cientistas de Harvard, eles fizeram um estudo extremamente simples e que provou até a todos nós aqui, indiferente de crença, eu tenho a minha, sou católico, mas eu espero que muitas pessoas de outras crenças estejam vendo também, é muito comum colocar água em cima do rádio, em cima da televisão e fazer uma prece. Sim. Harvard quis descobrir qual que era o sentido disso, porque notou-se que aquela água curava. Porque foi feito um outro estudo com pessoas que não acreditavam em nenhuma crença e pessoas que tinham uma religião. E eles descobriram que as pessoas que têm uma crença, elas se curavam mais rápido, porque liberava hormônios que curavam. Então Harvard fez o quê? Cientistas de Harvard pegaram 2 freezers e pegaram água da mesma fonte e colocou num freezer e no outro freezer. Dentro de um freezer, colocou as palavras do Cristo, palavras de amor, palavras de carinho, palavras de benevolência e caridade. No outro freezer, eles colocaram palavras de, até ruim falar dessa pessoa, de Adolf Hitler, de ódio, de intolerância, de mágoa. E as 2 águas se congelaram nos freezers. E daí os cientistas foram e pegaram aquela água congelada com as palavras do Cristo e colocaram no microscópio. E eles perceberam que aqueles cristais que solidificaram eram harmônicos, eram bonitos, eram plenos. E daí foram ver aquelas que foram congeladas com as palavras de ódio. Perceberam que eles eram pontiagudos, feios, horríveis. E daí, então, para tirar a prova dos 9, eles inverteram e perceberam que o que fazia a diferença eram as palavras e não as geladeiras. A água verde, como nós falamos a princípio, o verde ele cura. O verde ele cura. Daí a pessoa chega e está tomando, eu vou falar uma linguagem simples, está tomando um medicamento no último grau, o anti-ansiolítico no último grau. E daí um médico, psiquiatra fala, meu Deus, eu não sei mais o que eu dou. E aquilo não está surtindo o efeito desejado. O que eu falo? Faça cromoterapia. Isso aqui foi feito Por favor. Aqui foi feita uma coisinha bonitinha, mas você pode colocar uma lâmpada verde, simplesmente uma lâmpada verde, e deixa nessa água, deixa nessa jarra. E quando você for tomar o seu medicamento, você toma com essa água. Estudos feitos por colegas e principalmente por mim, foi inacreditável como a cura veio mais rápido. Então a pessoa que estava tomando, vamos colocar em números, uma dose de antiansiolítico de 100%, em pouco tempo caiu para 50%. Em pouco tempo caiu para 50%. Simplesmente com uma água, com uma luz em cima. E lógico, uma boa oração. Uma boa oração não, uma oração. Obrigada, viu, Roger? Somente com a cor verde ou posso utilizar as outras cores? Pode usar as outras cores. Você pode colocar a cor verde, que ela basicamente é para cura, mas você pode colocar azul. Ah, essa aqui é uma lâmpada especial, você compra em qualquer loja, internet, que ela tem um controle remoto. Mas vocês podem também comprar essas lâmpadas aqui individuais, que custa pouco mais do que R$5, e é só para trocar. E existe o tempo para eu deixar essa água sob à vontade. Pode deixar à vontade. Uma coisa extremamente simples e que o resultado é magnífico. Roger, muito obrigada. Ó, vamos colocar os contatos do Roger aí na tela. Ele Roger com 2G, acupuntura. Me segue no Instagram lá que tem um monte de acupunturista e cromoterapeuta. Hoje nós falamos um pouco dessa ferramenta que é a cromoterapia, que são as luzes, né, trazendo efeitos para sua casa, que você acende aí ou num copo de água ou na sua casa, no cantinho que você deseja. Vem para cá que você vai encerrar o programa aqui comigo. Igor, muito obrigada. Foi um prazer te receber, Eu que agradeço o convite. Deixa a sua mensagem aí para quem está em casa, o seu gran finale para quem está em casa. O que eu tenho é não negligencie o que você está sentindo. Quando você se queixar de algo que está anormal, busque ajuda. É isso aí, o contato está na tela de cada um que estiver falando. Obrigada, viu, Igor? Nádia, obrigada, meu amor. Muito obrigada a você, um Deus te abençoe com muita saúde, muita paz, muito sucesso, muito amor, muito dinheiro, tudo. Amém.
Obrigada, Renata. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Bruna, obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Viu? Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Fernanda, muito obrigada também. Prazer te ter aqui. Obrigada, Amanda. Obrigada aos colegas. Foi um prazer, um grande aprendizado. Obrigada. É isso aí. Que você possa, durante essa semana, né, exercitar um pouco de tudo que foi dito aqui, que você olhe para você, para quem está do teu lado, que busque uma terapia se for preciso, que busque uma medicação, que busque essas ferramentas que a gente mostrou aqui através da música, da cor, né, da alegria, do teatro, de tudo aquilo que fizer sentido para você. Faça mais o que te faz bem. Exercite. Diz que nós temos 24 horas, que nós teríamos que dormir 8, trabalhar 8 e ter 8 para o lazer. Olha quanto tempo para pescar você ia ter. O problema do ser humano é que a gente dorme muito também, né? Se a gente fizer uma conta que nós vamos viver até os 100 anos, vamos jogar alto, né? Nós vamos dormir durante 33 anos. Então nós temos que trabalhar muito forte os outros 66 ou 64. E nós temos duas formas de acordar de manhã. De uma forma assim, vai dar tudo certo. Ou a outra, aí se der errado, é meio copo cheio, meio copo vazio. Então sempre pensando positivo. Porque muitas vezes, quando tudo você acha que está dando errado, na verdade é a prova que está começando a dar certo na sua vida. Amém! Desejamos para você saúde, paz, felicidade, alegria. Boa semana até sábado que vem. Tchau, gente! Valeu!